Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais um dia, mais uma aula do nosso For Move. Hoje nós estamos indo para a segunda aula. A primeira aula já está disponível lá no YouTube, você pode acessar, rever os assuntos que nós falamos no último sábado, porque você vai perceber ao longo das aulas que os assuntos estão interligados. Então, com base no que nós vamos falar hoje, você vai perceber que tudo que nós falamos na outra aula sobre você naturalmente viver no sobrenatural está interligado. Hoje nós vamos falar sobre evangelismo, sobre a importância de você saber que ele vive. Mas antes da gente começar, eu quero indicar para vocês dois livros que abordam sobre o assunto, que eu gosto muito. O primeiro é do pastor Cash Luna, Em Honra ao Espírito Santo. Ele não é algo, ele é alguém, da editora Vida. E um livro bem antigo que eu tenho, mas que para mim é muito poderoso, que é do pastor Reinhard Bonk. É o Evangelismo por Fogo, acendendo a sua paixão pelo perdido. Ele não é tão novo, mas ele tem, se você procurar na internet, aí você vai achar. E ele fala sobre evangelizar as pessoas também através dos sinais, poder do Espírito. Certo? Nós vamos falar de evangelismo, mas nós vamos falar de evangelismo de uma forma prática hoje. Nós vamos falar de evangelismo de uma maneira mais direta. Quantas vezes você não ficou com medo, né? Porque o seu grupo, a sua igreja resolveu fazer um evangelismo nos bairros, né? Então você fala assim, uau, mas o que eu vou falar? Como que eu vou agir? Aquele frio já veio na barriga, né? Ou então deixou de ir, ou não falou, não foi movido por uma oportunidade porque ficou travado com medo. O que eu vou falar? Como eu vou falar? Eu não conheço tanto. Você vai entender que todo mundo que teve uma experiência com o Senhor de salvação, ele tem algo para oferecer em evangelismo. Todo mundo que teve uma experiência com Cristo, ele tem algo a oferecer, a falar a respeito do Senhor. Só que tudo isso, assim como tudo na vida, os gatilhos que são o start para que você se mova em qualquer área, depende muito das convicções que você tem, daquilo que é uma verdade absoluta na sua vida. Quando você tem algo enraizado dentro do seu coração, uma mensagem, seja ela de Cristo, seja ela de trabalho, seja ela educacional, financeira, quando você tem um princípio enraizado em você, uma convicção, isto ativa gatilhos para que você haja através dessa verdade. Então, antes da gente falar na prática sobre evangelismo, nós precisamos entender alguns princípios que vai te mover a andar de maneira que você possa evangelizar pessoas. Primeira coisa que você precisa saber e ter convicto no seu coração, e talvez você já até pensou nisso, né? Talvez você até fale disso, mas você vai enxergar a importância disso queimar de uma forma tão intensa no seu coração, é a importância de você saber que ele vive, que Jesus vive. Pastor Alan, mas eu acredito que Jesus vive. Eu sei, eu declaro isso. Eu sei que Jesus está vivo. Mas quantas vezes você parou para pensar nas consequências que essa verdade gerou na sua vida? Nas consequências que essa verdade gerou na vida das pessoas. Lá no livro de Lucas, no capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 5, a palavra do Senhor ela diz assim, Lucas 24, verso 5. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E aí esses anjos eles falam assim, lembre-se do que eles lhes disse, quando ainda estavam na Galileia. É necessário, guarde isso bem, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia.
Por que é necessário isso acontecer? Mas mais importante, a pergunta mais importante, por que é necessário você saber disso? Porque é exatamente este fato que atesta a nossa vitória contra todas as causas que atormentam o homem, que atormentam a humanidade. Qual que era essa cena? Maria Madalena estava ali na frente da arca verdadeira, né? Ela estava ali diante de dois querubins, um à cabeceira de onde o corpo de Jesus estava, outro aos pés. E eu acho fantástico porque eles estavam sentados, e todas as vezes que você olhar a Bíblia fala sobre querubins. Querubins são os anjos responsáveis pela santidade, guardiões da santidade. Eram os querubins que estavam lá no Jardim do Éden, depois que Adão pecou. Foram os querubins que foram a Sodoma e Gomorra para destruir a cidade. Os querubins são anjos responsáveis por guardar a santidade do Senhor. São os querubins que estão em cima da arca da aliança e que o propiciatório, quando o sangue é aspergido, são os querubins que veem e entendem que houve derramamento de sangue, então houve também remissão dos pecados. Mas nessa cena gloriosa, os querubins estavam sentados. Por quê? Porque todo o trabalho de Cristo já tinha sido concluído, então eles podiam descansar, eles não precisavam mais se preocupar com a santidade, porque o preço do pecado já foi pago através de Jesus. Mas por que é importante você saber que ele vive? Porque se Jesus vive, quer dizer então que a morte não tem poder mais sobre nós. Se Jesus vive, tudo que atormenta o homem está vencido, está aniquilado. Se é verdade que Jesus vive, todos os argumentos da ciência moderna foram destruídos. Se é verdade que Jesus vive, tudo o que ele disse era e é verdade para sempre. Por isso é tão importante você ter queimando no seu coração essa verdade. Jesus vive e isso é suficiente. Quando você sai para o campo, quando você sai para a rua, com isso fervendo no seu coração, Jesus está vivo. Você tem força, argumento para manifestar o poder de Deus e gerar salvação através do evangelismo. Jesus está vivo, está totalmente combatidas as alegações da ciência moderna. Jesus está vivo faz total diferença na história, na Bíblia, no mundo e tem que fazer diferença na sua vida também. Você já parou para pensar que as consequências de que essa verdade aconteceu e as consequências de que essa verdade gerou na vida das pessoas? Olha, a primeira coisa que os fariseus, depois da morte de Jesus e o boato começou a seguir que ele tinha ressuscitado, os fariseus, a primeira coisa que fez, subornaram os guardas e falaram assim, vocês não podem falar que ele ressuscitou, fale que o corpo foi roubado. Por quê? Porque é o que eu falei, se Jesus estava vivo de verdade, então eles iam ter que concordar que tudo que ele pregou era do céu, era verdade, que ele realmente era o Messias. Então eles fizeram de tudo para esconder que Jesus estava vivo, porque seria confirmar todo o discurso que Jesus tinha pregado anteriormente. Então é importante você ter isso alicerçado. Jesus está vivo. Agora, como nós podemos provar isso? Historicamente, nós podemos fazer isso de várias formas, com dados, informações, livros, matérias. Mas se fosse simplesmente para provar que Jesus está vivo, Jesus não precisaria de nós. Seria enviado vários livros para a Terra, seria disponibilizado hoje na internet acesso à informação. Jesus escolheu o homem para manifestar o seu reino, porque todo poder, toda verdade precisa passar pela vida do homem. Uma das formas mais poderosas de evangelizar é evangelizar com a sua vida. Você precisa ter uma vida que ateste que Jesus está vivo. É importantíssimo você saber essa verdade. Será que a vida de alguém não muda quando ela sabe dessa verdade? Olha um exemplo muito interessante. O exemplo de Pedro. Pedro ele estava amedrontado no julgamento de Cristo. Pedro ele estava desesperado a ponto de negá-lo.
Pedro quase entrou numa depressão depois que ele negou a Cristo. E aí ele voltou para a vida antiga. Mas quando ele teve uma convicção que Jesus estava vivo, aí a história mudou. Ele tirou ânimo de onde não tinha, ele tirou força de onde não tinha, e ele foi de encontro aos que perseguiam a Jesus e declarou: vocês mataram o Messias, mas ele ressuscitou. A certeza que Pedro teve que Jesus estava vivo fez mudar totalmente a história dele. E nesse dia, sabe o que aconteceu? 3.000 conversões. 3.000 pessoas entregaram a vida ao Senhor, porque acreditaram, através da vida de Pedro, que Jesus estava vivo. Outro exemplo, Tiago. Tiago ele foi levado ao cárcere, à morte violenta, e ele ainda assim tinha uma única declaração: meu Senhor está vivo. Não importa o que vocês vão fazer comigo, em outras palavras, não importa o que eu vou sofrer, qual é a dor, qual é o dano, Jesus está vivo. Os discípulos se esconderam depois da crucificação, depois que Jesus foi preso, eles ficaram escondidos, mas depois que eles tinham a certeza que Jesus ressuscitou, eles saíram pregando a todos os que perseguiam a Cristo. Essa certeza é o gatilho que vai fazer você inflamar o seu coração e falar de Jesus. Convicções são as convicções que te impulsionam a agir. São as certezas que você tem na sua vida que te impulsionam a tomar uma decisão. Agora vamos falar de formas práticas, né? Vamos falar de formas práticas. Como evangelizar? Porque eu acho que é o que todo mundo quer saber. Como eu devo me portar? Primeira coisa que você precisa saber, ter certeza no seu coração, ter convicções de que Ele te ama, de que Jesus está vivo. Convicções a respeito da igreja, convicções a respeito do Senhor. Isso é que vai fazer você se mover por um senso de urgência. Outro ponto que eu quero falar aqui. Não informe as pessoas sobre Jesus. Agora você deve ter se assustado aí. Já está falando, o pastor ficou louco. Não. Não informe as pessoas sobre Jesus. Você precisa noticiar as pessoas sobre Jesus. E existe uma diferença nisso, né? As informações, elas te dão uma opção de escolha. Uma notícia não. Olha só, você liga o jornal hoje e você começa a assistir e aí começa a vir um anúncio sobre o dólar, uma notícia sobre o dólar. Então ele fala assim, o dólar está em alta, ponto. Você não tem escolha, o dólar vai subir. A inflação está em alta, ponto. Você não tem escolha, a inflação está subindo, vai te afetar. As notícias, elas não te dão o poder de escolha. As informações te dão o poder de escolha. As informações você absorve e você fala, tá bom, vou utilizar essa informação ou não. Você pode decidir. Agora, uma notícia, ela gera um impacto e sendo boa ou ruim, as pessoas vão ter que desfrutar dela. Agora, o Evangelho fala que o que o Senhor tem para nós são boas notícias. Então você tem que apresentar Jesus de uma maneira que as pessoas não tenham o poder de escolha, que as pessoas simplesmente precisem passar por ela, precisem utilizar essa notícia. Um exemplo fantástico é a mulher samaritana, né? A mulher samaritana, ela é uma referência para nós nesse assunto. Lá no livro de João, capítulo 4, relata essa passagem, né? Jesus e a mulher samaritana. E a partir do verso 25, a palavra do Senhor diz assim. João 4, a partir do verso 25. Diz assim, ó. A mulher disse, eu sei que o Messias que se chama Cristo vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. Essa foi a resposta de Jesus. O contexto fala que ela estava perguntando sobre adoração. Agora, a boa nova de Cristo foi direta.
Jesus, ele é específico. Ele não dá poder de escolhas. Ele diz, eu sou o Cristo. Eu sou. Ele fala, olha, pode ser. Ele não fala assim, olha, pode ser que você esteja falando com ele. Isso dá um poder de escolha para ela. Não, Jesus é direto. Ele fala, eu sou. Eu sou o Cristo. Essa mulher, ela teve tanta certeza, ela foi tão impactada, ela foi tão atingida com essa boa notícia, de que ela até esqueceu o que estava fazendo. Ela tinha ido até o poço pegar água, a Bíblia fala, se você continuar lendo, que ela largou tudo, largou o cântaro e foi embora. E sumiu. Mas apesar de toda a certeza que ela tinha, quando ela chegou diante dos seus na aldeia, ela não deu uma notícia, ela deu uma informação. Olha só que interessante, vai lá para o verso 28, a palavra do Senhor diz assim: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Ela tinha certeza, mas ela deu opções de escolha. Ela não noticiou sobre Cristo, ela informou. Ela deixa bem claro, ela fala, será que este é Cristo? Ela tinha convicção, mas ela deu uma opção de escolha. Esses homens que ouviram essa mensagem, eles poderiam simplesmente falar assim, olha, eu tenho mais o que fazer. Jesus, o Messias, quando ele aparecer, ele vai vir montado num cavalo branco, ele vai vir coroado de honra e glória, ele vai vir de uma forma estrondorosa. Ele não vai estar sentado na beira de um poço conversando com uma mulher samaritana. Ou então simplesmente eles falam assim, não, eu acho que não. Eu acho que não é ele não. Vamos seguir a vida. Eles poderiam ter escolhido. O fato é, as convicções que você tem no seu coração, são elas que vão mostrar a forma como você vai apresentar a Cristo. Como uma notícia ou como uma informação. Olha só que interessante. Essa mulher falou pro povo na aldeia, pros homens ali sobre Jesus, e eles foram diretamente ao encontro de Cristo. Eles tiveram uma informação, poderiam ter escolhido não ir, mas escolheram conhecê-lo. Quando eles retornam falar com ela, eles voltam alimentados por tudo que eles viram, mas convictos de que tinham uma notícia. Olha só que interessante, no verso 42. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, não informe as pessoas sobre Jesus. Noticie as pessoas sobre Jesus. Agora, como então nós vamos evangelizar na prática? Como evangelizar? O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre a preparação. Quando eu falo de preparação, eu não estou falando de materiais. Eu estou falando dessas convicções e de você atrelar tudo que nós falamos na primeira aula com o momento prático de ir para o campo, para a rua, de falar com as pessoas. Por quê? Você não precisa ter uma mensagem teologicamente rebuscada. Você não precisa conhecer a Bíblia de ponto a ponto. Mas é importante você ter um pouco de conhecimento. Porque em algum momento isso vai gerar uma base de discussão, de conversa. Mas tudo que você anunciar precisa ser a verdade da sua vida. Então talvez o texto que você tenha, a mensagem que você tenha para oferecer é Jesus te ama. Mas isso precisa ser a verdade da sua vida. Você precisa ter a convicção queimando de que Jesus ama as pessoas porque você experimentou desse amor. Você precisa acreditar verdadeiramente no que você vai dizer. Talvez a sua mensagem seja mais simples, mas a autoridade está na sua vida, não no seu discurso. A autoridade está em a sua vida testificar que você prega aquilo que o Senhor falou no seu coração. A autoridade está em você testificar que a mensagem que sai da sua boca é a realidade dos seus dias. Então talvez sua mensagem seja só Jesus te ama, ou ele está vivo.
mas precisa ser passada com a convicção e a confirmação dos seus dias de que essa mensagem é verdadeira. Outra barreira que a gente sempre encontra é o medo de falar em público, não é verdade? O medo de falar. Um professor lá da Universidade de Harvard, chamado Alison Woodbrooks, ele fez um experimento com 300 alunos da sua turma. O que ele fez? Normalmente, quando você tem pessoas que têm dificuldade de falar em público, qual é o discurso que todo mundo tem? Olha, fica calmo, vai dar tudo certo. Respira fundo, mantenha calma, vai dar tudo certo. Então ele fez um teste, pegou esses 300 alunos e quando ele identificava alunos que tinham dificuldade de falar em público, ele mudou o discurso. Ele simplesmente chegava na hora daquele aluno falar e falava assim: uau, eu estou muito empolgado, eu estou entusiasmado com o seu discurso hoje, você vai arrebentar porque eu tenho sentido isso já, que você está totalmente preparado, vai ser maravilhoso, eu estou muito feliz com você. E falava isso de uma maneira empolgante. Por quê? Porque ele percebeu que a empolgação era o combustível para que as pessoas pudessem ter êxito no discurso. Então, você se empolgar com a missão é fundamental para que você seja bem-sucedido na hora de sair para a rua. Por quê? Porque a empolgação é contagiante. Você já passou um tempo perto de pessoas que sejam enérgicas, alegres, felizes? Aquilo vai te contagiando, aquilo vai te colocando no mesmo nível. Então, empolgação é contagiante. Quando você for sair para evangelismo, quando você estiver na rua, falando com pessoas, tenha um coração empolgado na missão. Outro ponto importante para vencer seus medos, tem uma referência, está no livro de Marcos, capítulo 16, verso 20. Uma certeza que você precisa ter quando você estiver fazendo o evangelismo. Marcos 16, verso 20. A palavra do Senhor, ela diz assim: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Olha só, lembra que eu falei que as coisas se alinham? A aula de viver sobrenatural naturalmente, ela se intercala, ela se une com o evangelismo. A certeza que você pode falar do Senhor de maneira tranquila é que Ele confirma as palavras de evangelismo. Ele confirma a sua palavra. Como? Com sinais, com milagres, com ações do Espírito. O Senhor, ele deixa claro aqui, ó. Eles, tendo partido, pregaram. Agora, cooperando com eles, o Senhor ia confirmando a palavra com sinais. O Senhor, ele está cooperando. Você simplesmente precisa pregar, porque quando você prega, quando você libera uma palavra, quando você evangeliza, o Espírito Santo vem e confirma. Como? Com sinais, com poder. Outro aspecto que você precisa ter claro é a abordagem. Isso eu acho que é uma das grandes barreiras. Saber como abordar. A boa notícia que nós temos é uma boa nova de amor. Então ela precisa ter uma abordagem correta para que você possa também expressar amor. Catherine Buff, ela é cofundadora não é da Cruz Vermelha, não, é do Exército da Salvação. Ela tem uma frase dela que ela diz assim: olha, as pessoas precisam enxergar nos seus olhos lágrimas de amor por elas. Porque quando as pessoas enxergam que você se preocupa, então elas dão acesso para que você realmente possa dar um passo a mais e falar. E a sua abordagem não precisa ser extremamente espiritual. É outro medo que nós temos, né? Outra dificuldade que nós temos. Olha esse exemplo de Jesus e a mulher samaritana. Como que Jesus abordou? Ele sentou à beira do poço. Quando ela chegou, ele falou: você pode me arrumar um copo d'água? O assunto não era espiritual. O assunto era um assunto qualquer. Ele iniciou a conversa simplesmente pedindo um copo d'água. E ela responde. A maneira como ela responde, Jesus foi entrando na conversa.
Outro ponto que nós devemos seguir como exemplo essa abordagem de Cristo é que ele demonstra se importar com ela e ao mesmo tempo ele gera nessa mulher uma curiosidade. Lá no livro de Marcos, né, como nós falamos, no capítulo 16, no verso 10, em outras palavras, o Senhor ele fala assim, olha, se você soubesse quem é que fala contigo, se você soubesse o quão maravilhoso eu tenho coisas que eu possa te oferecer, você é que vinha atrás de mim. Se você soubesse quem é que está falando com você, você é que vinha atrás de mim. Então, primeiro ele demonstra preocupação, ele aborda de uma forma natural e fala, olha, me arruma um copo d'água. Aí ele pergunta sobre o marido, sobre a família, demonstra preocupação. O Senhor, ele aborda a mulher, pede um copo d'água, aborda com um assunto qualquer. E aí ele começa a falar, olha, se você soubesse quem é que fala com você, se você soubesse o que eu tenho para te oferecer, você é que viria atrás de mim, você é que me pediria da água. Ele gera nessa mulher uma curiosidade. E aí, depois que ele gera essa curiosidade, qual é o outro passo? A cooperação do Espírito. Porque daí o Senhor começa a liberar palavras de conhecimento. Começa o Espírito Santo a fazer os sinais, ele começa a liberar palavras de conhecimento. Ele começa a falar, olha, cadê o seu esposo? Aí fala, o meu marido. Ela falou assim, não, você teve 5 maridos. E aí ela começa a assustar, por quê? Porque o Espírito começa a liberar. O Espírito começa a cooperar. E aí ela começa a enxergar que realmente o assunto já não era mais um assunto comum. Passou a ser um assunto espiritual. Então a abordagem pode ser simples, mas a condução te leva sempre para uma abordagem espiritual, para um caminho espiritual. Outro ponto interessante, Jesus é fantástico por isso, a Bíblia fala em Colossenses 4:6 que a mensagem, a nossa palavra, ela tem que ser temperada com sal. A Bíblia, em várias passagens, faz menção de que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós somos o tempero da terra. E em Colossenses 4:6 diz que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Você já comeu, com certeza, um alimento que estivesse muito salgado. Qual que é a consequência disso? Uma sede absurda. Então a sua palavra, a palavra final, a palavra que está indo ali no ambiente espiritual, ela tem que gerar essa sede, tem que gerar um desejo maior, porque nós temos sempre a oferecer a água da vida, aleluia. Então é dessa forma, para que você conclua essa abordagem, deixando sede, você tem que terminar assim, orando por ela, orando por essa pessoa, para que ela aceite Jesus, e depois você pergunte, você precisa de algum milagre, você precisa de algum sinal, né? Você precisa de alguma coisa específica que só Deus pode fazer, e aí você ora. Porque esse é o tempero com sal, esse é o tempero do Espírito Santo. Isso é o que vai gerar nela e deixar nessa pessoa sede por receber mais de Deus. Ore por ela, ore clamando, e o Espírito Santo, ele sempre vai cooperar com a palavra, ele sempre vai cooperar trazendo sinais. Dessa forma nós devemos concluir, porque isso vai gerar sede e ela vai seguir. For move now, para a gente encerrar, né? Nós vamos dar os 4 passos novamente, como foi na primeira aula, 4 passos para que você ponha em prática, para que você possa colocar em prática tudo que você tem aprendido na primeira e na segunda aula. Move 1. Ore apresentando a Deus sua vida como um pregador de boas notícias. Ore apresentando a Deus a sua vida e pedindo, Senhor, eu quero pregar as boas novas, eu não quero informar sobre Cristo, eu quero noticiar sobre Cristo. Eu não quero simplesmente lançar palavras, eu quero uma convicção ardente no meu coração da mensagem que eu vou falar a respeito do Senhor, porque isso vai fazer com que o Espírito Santo te impulsione ainda mais, confirmando as suas palavras com sinais. Move 2. Ore pedindo a Deus convicções genuínas de que Cristo te ama e que Ele vive
Isto vai te ajudar a vencer os seus medos e vai gerar em você a empolgação necessária para que você saia, para que você fale, para que você queime de amor pelo Senhor, para que você não tenha outro assunto, que seu assunto só seja Jesus. Move 3. Busque oportunidades de abordar alguém, de preferência, alguém do mesmo sexo. Isso vai facilitar a você vencer suas barreiras. Esteja sempre atento às oportunidades que o Senhor vai te dar. O apóstolo Pedro ele fala assim, olha, esteja atento para expressar a todo aquele que lhe perguntar qual é o motivo da sua esperança. Esteja sempre atento, sempre pronto para ouvir uma direção do Espírito. E o Move 4, que é o mesmo da última aula, testemunhe. Fale, manifeste, expresse, conte as suas experiências. Isso vai gerar um impulsionar em outras pessoas. Isso alimenta a fé, isso alimenta a sua fé e de quem ouve. Isso mostra, divulga o reino de Deus em movimento. Nós vamos criar essa cultura de ter uma vida de Deus, expressando Jesus através da minha vida, através da sua vida. Nós não temos uma vida secular e uma vida espiritual, nós temos uma única vida e essa vida, ela glorifica sempre ao Senhor. Eu quero orar por você encerrando, que o Senhor te dê oportunidades, te dê capacitação e que comece a queimar no seu espírito a necessidade de declarar ao mundo que Ele vive, que Ele ama e que Ele é poderoso para fazer milagres e sinais. Senhor, libera autoridade, convicções, que queime essas verdades no coração de cada um, para que eles possam ver que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Que o Senhor morreu, mas a maravilhosa verdade é que o Senhor ressuscitou e vive. Aleluia. Irmãos, eu espero vocês. Sábado que vem nós temos mais uma aula. Nós vamos falar sobre o padrão de liderança de Jesus. Como Jesus liderava. Então, sábado que vem às 7h30. Durante a semana nós vamos estar postando resumos sobre a aula de hoje. Se você quer receber o PDF, o e-book dessa aula e da primeira aula, nos chame no direct do nosso Instagram, @lasa.mv. Vai lá, entra, acessa, se inscreve no nosso canal, compartilha com alguém, convide alguém para a próxima aula. Eu tenho certeza que vai ser poderoso. Deus te abençoe. Forte abraço.